Diretamente do palco do Teatro Eva Hers, da Livraria Cultura, em São Paulo, hoje o Mosaico veio assistir a peça A Alma Imoral, espetáculo criado a partir do livro homônimo de Newton Bonder, e bater aquele super papo com a atriz Clarice Nisquier. Vem comigo! Clarice, queria que você falasse pra gente um pouco sobre Alma Imoral, o seu processo com a Alma Imoral, a sua relação também com a peça. A peça, quando você fica muito tempo em cartaz, ela já vai para um lugar de memória muito profundo, ela já linka com coisas muito profundas suas também, de sua história, da sua memória, da sua ancestralidade também, né? As histórias que eu conto do Velho Testamento, elas já ganharam uma dimensão assim muito mais ampla do que tinham dentro de mim antigamente. Então é uma história muito bonita, a relação com Newton Bonder é uma relação de muita confiança. Essa peça viajando pelo Brasil, os ensinamentos que ela traz, então é muita história. E o que ela também permite quando o que acontece entre nós quando eu faço outros trabalhos também, né? Então, a Alma Imoral, como ela se tornou longeva, eu fui recebendo alguns convites e eu fui experimentando fazer junto com outras coisas e foi dando certo. Eu queria que você contasse para o pessoal de casa que ainda não conhece o espetáculo Alma Imoral, que eu acho muito difícil, mas só para a gente recapitular sobre o que fala a peça. É uma peça que fala sobre a sagrada obediência e a sagrada desobediência, o certo e o errado, a tradição e a ruptura, o corpo moral e a alma imoral. Ele vai trabalhando esses conceitos opostos como inerente à natureza humana e como esses opostos vão se desenvolvendo no decorrer da história da civilização. Conta histórias do Velho Testamento, parábolas judaicas, mostrando como a sabedoria humana e como o pensamento humano foram resolvendo questões a partir de certas tensões e a partir de certas necessidades de escolhas e como o ser humano foi escolhendo e como nós chegamos até aqui e como o mar se abre, né, para a gente poder se libertar de muitas coisas, e principalmente dos lugares estreitos. Agora, deixando um pouquinho de lado a Alma Imoral, eu queria saber um pouco sobre Coração de Campanha, contar um pouco pra gente sobre esse espetáculo. Coração de Campanha é uma peça contemporânea que eu escrevi em 2020. É muito inspirada num processo que eu estava vivendo de separação de um casamento de 25 anos. E quando a gente ia morar em casas separadas, veio a pandemia, a gente ficou meio assim, quando a gente falou, não, mas vamos seguir, veio a quarentena. E então a gente decide não morar em casas separadas naquele momento da quarentena, por causa do Covid. E a gente, então, vive uma experiência, esse casal. Aí começa a peça. Aí o que eu vivi é uma coisa, mas o que esse casal da peça vive é uma experiência de um diálogo muito, muito profundo. Como é que eu vou te dizer? Qual é a diferença? É que a peça ela é toda fragmentada em cenas curtas, fora da ordem cronológica. Então você vai entendendo por que esse casal que se dá tão bem, que se amam, resolveram separar. Eles se dão super bem. Você vai vendo, você vai falando, gente, o que acontece? Então vocês vão descobrindo o que acontece, por que eles resolveram se separar e que eles resolveram não jogar uma bomba atômica na cabeça deles e destruir com tudo. E que eles resolveram separar o que funcionava do que não funcionava. E é sobre isso. No final, a peça se passa de 2020 a 2021, quando então a quarentena acaba e ele vai embora. Peguei. E aí? Quando tudo isso passar, eu me mudo. Alma Imoral. Estamos aqui no Teatro Eva Hers, dentro da Livraria Cultura do Conjunto Nacional, aqui em São Paulo, toda quarta e quinta às 8 da noite. A outra peça, Coração de Campanha, essa fica apenas até o dia 3 de julho, no Teatro do Shopping Morumbi, toda sexta, sábado e domingo. Sexta e sábado às 8 e domingo às 7.
Venham!